O Oceano Atlântico, que separa continentes como a América e a África, apresenta um fenômeno surpreendente: ele está encolhendo. Ao longo de milhões de anos, os movimentos tectônicos transformaram o planeta, e agora, o Atlântico, que uma vez se expandiu, está se retraindo. Estudos geológicos revelaram como as forças subjacentes da Terra estão puxando os continentes para mais perto, criando uma mudança significativa na forma como percebemos o oceano. Este fenômeno geológico, ainda pouco compreendido por muitos, oferece uma visão fascinante sobre a dinâmica da crosta terrestre e suas consequências. A teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener no início do século XX, já sugeria que os continentes não são fixos, mas sim flutuam sobre o manto terrestre. Wegener observou como a América do Sul e a África parecem encaixar-se como peças de um quebra-cabeça, indicando que em algum momento estiveram unidas. Com o tempo, essas massas de terra se afastaram, formando o Oceano Atlântico. Agora, os mesmos processos tectônicos que causaram essa separação estão trazendo os continentes de volta, reduzindo lentamente a largura do Atlântico. As placas tectônicas e suas interações. O movimento das placas tectônicas explica em grande parte o encolhimento. A Terra é formada por várias placas gigantes que flutuam sobre uma camada viscosa de rocha derretida. A placa norte-americana e a placa euroasiática, por exemplo, estão lentamente se movendo em direção às placas africana e sul-americana. Essa movimentação é causada pela convecção no manto terrestre, onde o calor do núcleo da Terra cria correntes que empurram as placas, alterando a forma dos oceanos. O papel das dorsais oceânicas no fundo. A dorsal mesoatlântica é uma das características geológicas mais importantes. Essa cadeia de montanhas submersas marca o local onde duas placas tectônicas se afastam uma da outra. Durante milhões de anos, essa atividade criou novas crostas oceânicas, expandindo o Atlântico. No entanto, estudos recentes sugerem que essa expansão tem diminuído. A taxa de criação de nova crosta diminuiu, enquanto outras forças, como as zonas de subducção, começaram a predominar, puxando os continentes de volta. As zonas de subducção e sua influência. As zonas de subducção, onde uma placa tectônica é forçada para baixo da outra, desempenham um papel crucial no encolhimento. Embora o Atlântico seja conhecido por suas dorsais, novas zonas de subducção estão surgindo nas bordas do oceano. Na margem ocidental da América do Sul, por exemplo, a placa de Nazca está sendo empurrada sob a placa sul-americana. Esses processos lentamente consomem a crosta oceânica, levando a uma redução da largura do Atlântico. O efeito do movimento do manto terrestre. O manto terrestre, localizado entre o núcleo e a crosta, é a camada onde ocorrem as correntes de convecção que movimentam as placas tectônicas. O comportamento do manto tem um impacto direto nas mudanças que o Atlântico está enfrentando. O resfriamento gradual do manto e a alteração nas correntes de convecção têm influenciado o movimento das placas ao longo de milhões de anos. Essas mudanças silenciosas e imperceptíveis resultaram em uma diminuição do Atlântico, que se tornou mais evidente nas últimas décadas. Evidências geológicas do encolhimento. Pesquisas geológicas recentes forneceram evidências claras de que está encolhendo. Os cientistas mediram a velocidade de movimentação das placas tectônicas ao longo de décadas e notaram uma desaceleração nas taxas de expansão da dorsal mesoatlântica. Além disso, os sedimentos marinhos e a análise de terremotos revelaram que as bordas do oceano estão gradualmente sendo consumidas pelas zonas de subducção. Esses dados confirmam que o oceano está, de fato, diminuindo sua extensão. O impacto sobre a topografia do oceano. O encolhimento não afeta apenas a largura do oceano, mas também sua topografia submarina. À medida que as placas tectônicas se movem, áreas do fundo do oceano sofrem deformações, com a formação de novas montanhas submarinas, fossas e vulcões. Essas mudanças no relevo submarino alteram os padrões das correntes oceânicas e, em última análise, podem influenciar o clima global. Com o tempo, essas transformações geológicas moldaram não apenas o oceano, mas também o planeta.
Consequências para os ecossistemas marinhos. O encolhimento pode ter consequências profundas para os ecossistemas marinhos. À medida que as placas tectônicas se movem e a topografia do oceano muda, os habitats de várias espécies aquáticas também são afetados. As zonas de subducção, por exemplo, criam novas áreas vulcânicas submarinas, que podem atrair vida marinha, mas também alterar o equilíbrio ecológico. A longo prazo, a transformação do fundo do oceano pode impactar a biodiversidade, com algumas espécies se adaptando às mudanças e outras desaparecendo. O impacto nas costas e nas cidades litorâneas. O movimento das placas tectônicas que causa o encolhimento também influencia as costas e as cidades litorâneas. Terremotos e tsunamis, resultantes da atividade tectônica, representam um risco constante para as áreas costeiras. À medida que novas zonas de subducção se formam e as placas se rearranjam, a elevação do solo pode ocorrer, levando a mudanças significativas no nível do mar e ameaçando a infraestrutura costeira. Esse impacto geológico afeta diretamente milhões de pessoas que vivem próximas ao litoral. A conexão com a deriva dos continentes. O encolhimento está intrinsecamente ligado ao processo de deriva continental que já moldou o planeta ao longo de milhões de anos. O supercontinente Pangaea, que existiu há cerca de 300 milhões de anos, começou a se fragmentar, levando à formação do Atlântico. Agora, o ciclo tectônico parece estar se invertendo, com os continentes sendo atraídos novamente. O fenômeno que uma vez causou a expansão do oceano agora atua para sua retratação, o que pode, em milhões de anos, resultar em uma nova configuração continental. Comparações com outros oceanos. Embora esteja encolhendo, outros oceanos estão se expandindo. O Oceano Pacífico, por exemplo, está crescendo à medida que as placas tectônicas ao redor dele se afastam. A comparação entre o Atlântico e outros oceanos revela a complexidade dos processos tectônicos. Enquanto o Atlântico se fecha lentamente, o Pacífico se abre, demonstrando que o planeta está em constante mudança. Essas variações entre os oceanos fornecem uma visão mais abrangente das forças que moldam a Terra. A importância de monitorar as mudanças diante de um fenômeno tão gradual e complexo como o encolhimento do Atlântico. A ciência desempenha um papel fundamental em monitorar e prever seus impactos. Satélites, sismógrafos e outras tecnologias têm permitido aos geólogos acompanhar o movimento das placas tectônicas com precisão. Compreender essas mudanças pode ajudar na preparação de futuras catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, além de fornecer uma visão mais clara sobre a evolução geológica da Terra. O estudo contínuo dessas dinâmicas é essencial para mitigar os riscos e proteger as populações costeiras. O encolhimento do Oceano Atlântico reflete um dos muitos processos geológicos que moldam nosso planeta de maneira contínua. Embora o fenômeno ocorra lentamente, suas implicações são significativas, afetando a geografia, o clima e a vida no oceano. Ao compreender como as placas tectônicas, as zonas de subducção e outros fatores contribuem para esse encolhimento, podemos apreciar melhor a complexidade da Terra e sua capacidade de mudança constante. Essa transformação, que já começou, continuará moldando nosso planeta por milhões de anos, revelando que o oceano é verdadeiramente uma fronteira em movimento. Até a próxima!